Evangelho, domingo da 22ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam um pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 22ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 7º capítulo do Evangelho de São Marcos, onde Jesus vem questionado pelos fariseus e mestres da lei a respeito da conduta de seus discípulos. No Evangelho de hoje, Marcos dá um espaço maior para explicar a tradição cumprida pelos judeus, porque o público a que se destina o seu Evangelho são de origem românica, então não conhecem bem as tradições de Israel, mas conhecem os hábitos e esses comportamentos, como por exemplo aquele de limpar e purificar de uma maneira adequada os objetos de cobre. Bom, é interessante considerarmos aqui que Marcos, ao escrever para os romanos, mostra como certos hábitos que são importantes para o cuidado pessoal, como por exemplo a limpeza e o cuidado com certos objetos, foi incorporado dentro de uma compreensão religiosa e inseridos na tradição associada à vida religiosa do povo. Entretanto, os elementos fundamentais da realidade religiosa foram sendo devagarzinho deixados de lado. Então, os elementos próprios da vida social foram associados à vida religiosa e foram inseridos na prática da vida religiosa. Mas os elementos que são próprios da vida religiosa, aqueles que iluminam a vida social, a prática cotidiana na vida social, eles foram sendo excluídos da prática religiosa. Então, o temor a Deus, a bondade, a misericórdia e, por fim, a justiça foram perdendo espaço dentro da prática religiosa, de maneira que o coração do homem se torna agora cheio de tradições, mas vazio da vida que vem de Deus. E dessa forma se torna um lugar onde começam a acumular-se tudo aquilo que é impuro.
ou seja, tudo aquilo que não faz bem ao homem, tudo aquilo que não vem de Deus. Olha que interessante. A prática religiosa, sempre associada à purificação, que veio da realidade social, então o hábito de limpar as mãos, o hábito de limpar os objetos, o hábito de manter uma higiene apurada sobre uma determinada experiência pessoal, como por exemplo a volta do mercado, tudo isso era conhecido pelos romanos, mas foi introduzido como tradição, como elemento religioso a ser praticado, para reforçar aquilo que é próprio da vida religiosa, ou seja, um coração que tenha temor a Deus, um coração que ame ao próximo, um coração que busque ter a pureza de ser somente do Senhor. Percebe? Porém, a prática dessas virtudes, o temor a Deus, a renúncia ao próprio desejo para amar sobretudo e sobre todas as coisas a vontade de Deus e querer praticar apenas o que o Senhor nos fala e não outra coisa, a misericórdia, a bondade, tudo aquilo que é próprio de Deus e que deve estar no coração do homem e que deveria ser reforçado pelas práticas assumidas pela tradição, essas virtudes foram sendo esquecidas. Mas são elas capazes de manter o coração do homem puro. Então, quando o coração do homem começa a inclinar-se para a imoralidade, os roubos, as más intenções, os assassínios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, é porque essas virtudes, elas deixaram de estar presentes no coração do homem e ficaram presentes apenas as práticas vindas da tradição, vindas através da tradição, ou seja, que o contexto social realizava e que deveria servir como memória, ou seja, pró-memória em favor do exercício das virtudes. As virtudes deixaram de ser praticadas. Por isso, todas essas realidades começam a aparecer no coração do homem, dos homens, não obstante que eles cumpram os ritos. Porque esses ritos que foram importados, repito, da prática social, tinham por objetivo recordar o homem das virtudes e estimulá-lo à prática das virtudes. Mas a prática das virtudes foi abandonada e os ritos permaneceram, como se eles tivessem um poder mágico, digamos assim, de fazer presente as virtudes e de excluir aquilo que são os vícios ou as atitudes malvadas que não vêm de Deus. Então, essas práticas, chamadas práticas da tradição, que foram incorporadas à vida religiosa através da tradição, elas não têm o poder de impedir o coração do homem de inclinar-se à maldade e nem têm o poder de estabelecer as virtudes, mas elas existem para recordar o homem da prática das virtudes e para recordar o homem do seu compromisso em abandonar tudo aquilo que não vem de Deus em sua vida. Porém, é através da fé e é através da escolha, da entrega da própria vida e do compromisso pessoal que se estabelece a prática das virtudes. Quando Jesus chama a multidão e fala, hoje são 3 os interlocutores que aparecem no texto, os discípulos do Senhor, e o Senhor vai responder por eles, os fariseus, com quem Jesus estabelece o diálogo,
e depois a multidão que o Senhor chama para junto de si para falar para eles. Dessa forma, a presença de vários interlocutores no texto de hoje também mostra que o ensinamento do Senhor não se destina à correção de um grupo específico, mas à recuperação de algo que é necessário para todo Israel, ou seja, para todo o povo. A tradição que era praticada por todos os judeus levava ou estava, por assim dizer, associada a um equívoco que era o fato de que não mais se ligava efetivamente à prática das virtudes espirituais, à prática das virtudes religiosas. Isso poderia acontecer na vida dos discípulos, essa desconexão, né? Poderia acontecer, essa falta de conexão, perdão, acontecendo na vida dos fariseus e dos mestres da lei e na vida da multidão. Por isso o Senhor, ao falar, faz um discurso a todos eles para que possa ser compreendido por todos do povo. Que as práticas da tradição, as práticas que foram recolhidas pela tradição do contexto social para dentro da vida religiosa, devem sinalizar ou devem favorecer a compreensão daquilo que é essencial. Elas não têm um papel de essencialidade, porque elas não têm o poder de estabelecer a virtude, nem o poder de renunciar e afastar a prática dos vícios. Isso vai passar diretamente pelo exercício de cada um de nós. E qual é a forma para retomarmos a prática das virtudes e afastarmos-nos daquilo que são os vícios que levam a alma à dispersão e à morte? A primeira leitura e a segunda leitura de hoje nos ajudam a compreender isso de maneira muito clara. O Senhor nos deu uma palavra para a nossa vida. O Senhor nos entregou uma palavra admirável, sábia, inteligente. Então, a primeira realidade é aquela de guardar a palavra do Senhor no coração, pois Ele falou para a nossa vida, para o nosso bem. A palavra do Senhor é inteligente e sábia porque nos assegura o que é essencial para a nossa vida, ou seja, é através da escuta da oração, ou melhor, da escuta da palavra de Deus, é através do diálogo sincero e íntimo que o Senhor vai instruir o nosso coração no caminho das virtudes e vai retirar de nós o que nos leva à prática dos vícios. Então Deus, por meio da sua palavra, vai impregnar o nosso coração da sua voz. Vai impregnar o nosso coração da sua luz. Vai impregnar o nosso coração de sua presença. Através de sua palavra, Ele vai purificando a nossa alma. E vai nos tornando cada vez mais sábios e inteligentes segundo a sabedoria de Deus e a inteligência divina. O que significa dizer que vai tornando a nossa vida plena da sua presença. E vai purificando a nossa alma, porque fomos feitos para Ele. E a pureza da nossa vida está em viver com Deus e para Deus. Por isso, São Tiago, na segunda leitura, vai nos falar a respeito da prática das virtudes que o Senhor nos entregou. Ou seja, que na medida em que recebemos essa palavra e que vivemos através dela, que vai sendo esse ensinamento, essa palavra do Senhor a nortear a forma como agimos, a forma como nos relacionamos, a forma como nos aproximamos do Senhor e como vivemos em sociedade. Isso significa que essa mesma palavra vai modificando o nosso agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de interpretar as coisas e, por fim, a forma como vivemos. Desse modo, tudo aquilo que não vem de Deus vai sendo pouco a pouco, através dessa prática da palavra,
vai sendo depurado, vai sendo jogado para fora. Se esses dois compromissos, a escuta e a aplicação prática da palavra, deixar-se guiar pela palavra, o exercício de atuar o que foi ouvido na nossa vida, acontece, então se cumpre aquilo que o Senhor nos disse. A tradição, de fato, poderá aqui ser o pró-memória, ou aquilo que nos ajude a voltar para o Senhor e a abandonar o que não é dele. Mas sem esses dois compromissos, através da fé, a escuta, e através da ação do Espírito Santo e da obediência e humildade, a prática dessa palavra que foi ouvida, sem esses dois elementos, não é possível que as virtudes se consolidem e não é possível também que os vícios sejam abandonados. Então peçamos ao Senhor essa graça, a fim de que todas as tradições que recebemos ao longo da nossa vida e iluminam a nossa vida religiosa, de fato cumpram o papel para o qual se destinam, que é aquele de recordar-nos e de motivar-nos, ou seja, sustentar-nos na motivação, né, para a prática do que é essencial, a escuta da palavra e a atuação dessa palavra sobre a nossa vida. Que o Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, nos ajude a sermos homens e mulheres de uma viva escuta e de uma intensa prática daquilo que o Senhor nos ensinou. Dai-nos, Senhor, o dom da humildade e da obediência para atuarmos tudo aquilo que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor nos ensina por meio da palavra, a fim de que a nossa vida seja um testemunho vivo do seu poder e da sua bondade. Purifica, Senhor, a nossa alma, para que possamos oferecer aos nossos irmãos e irmãs o tesouro da paz que vem de Ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.